Olá pessoal, hoje eu gostaria de trazer uma saudação a todos vocês e fui convidado para trazer essa mensagem sobre o nascimento de Jesus o Salvador. Então quero começar citando um verso da Bíblia em Lucas 2,7 que fala: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A Bíblia fala de muitos títulos. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas hoje queremos pensar sobre o Jesus Yeshua, que é Jesus o Salvador. Você pergunta então, salvar do quê? Para responder a essa pergunta, nós precisamos voltar lá no início do Jardim do Éden. Tudo era muito perfeito, tudo estava em harmonia, o homem com o seu Criador, com a natureza, com o seu semelhante, porque não havia pecado. A vida é sempre feita de escolhas. Isso é uma verdade muito grande. Você faz escolhas o tempo todo. Nesse momento você está fazendo a escolha de me ouvir, queira ou não. Deus havia dado apenas uma ordem. O homem fez a escolha errada. E Deus tinha falado ao homem e à mulher. Primeiramente ao homem e depois o homem falou para a mulher. Do jardim daqui, de todas as árvores que tem, vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. Era preciso então um Salvador. Por isso que Lucas 2,7, como já citei anteriormente, era necessário que houvesse o nascimento de um Salvador, já que toda a humanidade representada pelo casal Adão e Eva haviam desobedecido a Deus e vieram a morrer. Então era necessário um Salvador. Mas Salvador do quê? Jesus viria então num projeto muito antigo de Deus, conforme Apocalipse 13,8, que fala: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes desde a fundação do mundo. Então, desde lá do começo, do princípio, quando o homem e a mulher morreram em seus pecados, cometeram pecado, era necessário que viesse um Salvador. Jesus precisava deixar o céu, deixar o seu lar e vir aqui em forma de um menino, se tornar o Deus encarnado. Aí eu pergunto, vocês sabem onde Jesus nasceu? A Bíblia fala de 2 relatos no Novo Testamento que descrevem tendo Jesus nascido em Belém. De acordo com Lucas 2,4, José e Maria viajaram para Belém. Então, no ano 6º do nosso Senhor Jesus Cristo, César Augusto, que era o imperador de Roma, decretou um alistamento. E ele então tinha por objetivo o cadastramento dos nomes, das esposas, dos filhos, do servo e das suas propriedades. Por que essa razão? Porque era para que essas pessoas já pagassem impostos, tributos a Roma. E já naquela época já havia isso. Já o relato em Mateus menciona apenas que Jesus fora nascido em 2,1 em Belém, sem menção explícita a qualquer condição especial da viagem. O contexto é óbvio, histórico, porque Mateus está escrevendo aos judeus e todos eles já sabiam todas as profecias a respeito aonde nasceria o Messias. Então não havia necessidade, uma vez que Lucas escreve para os gregos que não conheciam o contexto histórico bíblico. E assim que Mateus relata do nascimento de Jesus, o rei Herodes acabou sabendo, ouvindo a notícia
né? E em seguida ele ordenou que todos os meninos até 2 anos fossem mortos. Mas o nosso Deus é muito maior que o inimigo, porque lá em Jó 42:2 diz que os planos de Deus são soberanos. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Assim, José, o pai, foi alertado num sonho e foge para o Egito, retornando após a morte de Herodes. Aliás, essa história a Bíblia já repete, lá no livro de Êxodo também, quando o povo de Israel, depois de uma grande fome, quando José estava no Egito, o povo foi abençoado grandemente, né? E o faraó, temendo que fossem subjugados, também decretou uma mesma ordem. O inimigo também tentou destruir o povo de Deus, da onde viria o Salvador. Mas, de novo, os planos de Deus não podem ser frustrados. E as parteiras não permitiram que os meninos fossem mortos. E assim Deus protegeu e continuou a história da linhagem do povo de Israel até chegar em Jesus. Vamos às dificuldades do nascimento. Quando José e Maria chegaram em Belém, não conseguiram pousada. Era em nenhum lugar, porque era a época do licenciamento, do censo, e era muita gente nas hospedarias. Não havia lugar para eles. Também não havia hospital. Os partos eram feitos em casas. Mas no caso de Maria, nem isso tinha para nascer o Salvador do mundo. Eles não tinham uma casa para nascer. Fico imaginando as recepcionistas das pousadas, das hospedarias, devido ao censo, não tem vaga, não tem vaga. Que situação, né? José e Maria não desanimaram, eles continuaram procurando até o anoitecer. E a única vaga que havia para o Salvador do mundo, o Rei dos Reis nascer, era num curral, aonde dormem os animais. Que situação! Agora eu pergunto, não havia lugar para Jesus nascer naquele primeiro Natal. E o teu coração hoje? Ele tem lugar para Jesus nascer? Ou você está com muitas coisas nele que não permite que Jesus nasça? O melhor presente de Natal é você dar o seu coração de presente a Jesus. Quero terminar contando uma história. Um pai muito rico pegou o seu menino de 5 anos e convidou ele para sair da sua mansão, do seu sítio, né, para ir numa favela, passar um fim de semana lá no meio interior, lá com pessoas muito pobres. Ele queria mostrar para o filho a realidade das pessoas pobres. E foi com o filho. Viajaram para lá, chegaram lá, passaram um fim de semana. Ao voltar para a sua mansão, com piscina, com todo o conforto lá, naquela baita casa, né? Voltando naquele baita carrão, ele perguntou para o menino: filho, como é que foi a viagem? O que você aprendeu? Ah, papai, sabe que lá eu percebi o seguinte: nós temos um cachorro, eles tinham 5 cachorros. A nossa piscina, ela vai até o final do nosso jardim. Eles têm um rio que não tem fim. A nossa varanda, ela é iluminada, né, e com telhado. Eles têm uma floresta totalmente iluminada. Pai, muito obrigado, porque você é um ótimo pai. Você me ensinou quão pobre nós somos. E é exatamente isso. Se você tem muitas coisas, depende de como você olha. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Um Feliz Natal.